Vamos abrir o Salmo 121. Salmo 121. Achei. Como são poucos versículos, nós vamos ler em uníssono. Salmo 121. Deus, o fiel, guarda seu povo. Leamos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Ó Deus, que o Espírito Santo venha nos conduzir a toda a verdade. Venha consolar, confortar o nosso coração, em especial dos atribulados, dos que estão enfrentando provas, estão sendo tentados. Eles possam ver a maravilha da revelação da Tua palavra. Contempla todos os ajuntamentos dos santos. Opera através da pregação para edificar a igreja, para salvar pecadores, para fazer com que os desviados se voltem para Ti. No nome de Jesus, amém. Era obrigatório um judeu ir ao templo. Só havia esse templo em Jerusalém. Agora imagine, depende, usando a linguagem nossa, qual o município que ele morava, qual o estado que ele morava, qual a região que ele morava. Quanto mais distante, mais perigoso era o caminho. Brasília, vamos imaginar, seria onde estava Jerusalém. Agora, o pessoal lá do Pará ir para Brasília, é uma distância, né? Então, o salmista, eles faziam romarias, vinham em grupos, né? E aqui ele está contemplando os perigos da viagem. Imagine, viajar de ônibus é cansativo 7 horas. Agora, no lombo do cavalo ou a pé, o negócio se tornava muito mais difícil. Ele está vendo as dificuldades que ele vai possivelmente enfrentar, mas ele faz uma confissão de fé. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então vamos meditar sobre o seguinte tema: o protetor da igreja de Cristo. Nós encontramos com clareza aqui o protetor da igreja e o que ele faz pela igreja, pelos santos, pelos redimidos. Primeiro, o protetor da igreja é o Criador do universo. Versículo 2, ao responder a sua própria pergunta, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. E aí diz o que ele é o que ele fez. Porque fez o céu e a terra. Na caminhada dos crentes neste mundo caído, grandes perigos vão se manifestar para afastá-lo de Deus. E eles não têm poder em si mesmos de vencer estes obstáculos. Nós precisamos ter essa compreensão. Não somos capazes de vencer os perigos da vida. Ah, nosso Deus, diz o rei Josafá, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então essa é a situação do verdadeiro crente. Como é que eu vou chegar lá, diante dos desafios?
Por exemplo, o diabo, nosso adversário, vai colocar armadilhas ao longo do caminho para nos corromper, quebrar a nossa comunhão com Deus e nos levar à condenação eterna juntamente com Ele. Diz o Mateus, quando o rei se reunir em juízo, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então ele está querendo levar com ele muitos para esse lugar de tormento eterno. As paixões pecaminosas de nosso coração vão tentar nos influenciar a usar os membros do corpo ao pecado e nos tornar sujos aos olhos de Deus. Não só o diabo, mas a velha natureza que está dentro de nós. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, diz o apóstolo Paulo, de maneira que lhe obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Não só o diabo, não só a carne, mas as atrações mortais da sociedade caída vão nos tentar prender para não continuarmos no caminho do Senhor e perdermos a herança eterna prometida por Deus. O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. As dificuldades da vida serão gigantes do desânimo para não prosseguirmos crendo em Deus. O que aconteceu ao povo que saiu do Egito? 15 dias depois de terem sido libertos, eles começaram a se queixar porque não tinha água, não tinha comida, e disseram: seria melhor voltarmos para o Egito. Por quê? Porque lá sentávamos junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome esta multidão. As dificuldades da vida vão fazer com que a gente queira retroceder. Os erros dos irmãos da fé vão se tornar grandes muralhas de ressentimentos que nos farão abandonar o Senhor. É o que compõe o grupo dos desigrejados. Saíram do caminho. Por quê? Porque diz assim: lá só tem hipócrita, lá só tem fingido, lá só tem pessoas que não são honestas, esquecendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O crente genuíno sabe que haverá dificuldades, mas também conhece aquele que vai ajudá-lo na caminhada. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O socorro divino não é uma possibilidade, mas uma realidade para quem é servo do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Pelas coisas que foram criadas por Deus, podemos ter uma ideia quão poderoso e sábio é o nosso protetor. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Até o próprio Jonas, quando questionado pelo pessoal do navio, ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu e o mar e da terra. O mar estava agitado. E esse Deus pode agitar o mar, mas pode acalmar o mar. Não existe na terra, não existe nos céus alguém que seja semelhante ao nosso defensor e que lhe possa ser rival e impedir sua ajuda ao nosso favor. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Louvado seja o Senhor, né? Ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Para termos este protetor, necessitamos se relacionar com Jesus, porque é condicional. Todo aquele que nega o filho, esse não tem um pai. Aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai.
Manter então a comunhão com Cristo é indispensável para estarmos debaixo do guarda-chuva divino. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, né? Precisamos ter essa comunhão. Deus Todo-Poderoso é a nossa esperança de ajuda nesta vida, pois teremos que passar por várias provações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo. A sua vara, seu cajado me consola. Deus em que esperamos pode fazer qualquer coisa em nosso favor, desde que seja a sua vontade. Ele pode abrir o mar, ele pode multiplicar a farinha e o azeite. Ele pode fazer o que quiser se for a sua vontade para nós. A ajuda divina visa, acima de tudo, nossa felicidade eterna. Por isso, tenhamos paciência quando o agir de Deus aparentemente não está eliminando as dificuldades. É isso que nos confunde às vezes. Se Ele é meu protetor, por que estou com dor de barriga? Se Ele é meu protetor, por que estou com dor de dente? Ele está agindo na dor de dente, Ele está agindo na dor de barriga, para que você possa chegar na presença dEle, são e salvo. Ele vai usar essas dificuldades. Relacionar-se com Deus através de Cristo é importante para ter a esperança de ajuda do Todo-Poderoso. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. O protetor da igreja de Cristo. Em segundo lugar, o protetor da igreja nos mantém no caminho do Senhor. Versículo 3, leamos. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Louvado seja Deus. Ao tomarmos conhecimento dos testes que vamos passar ao longo da nossa vida terrena, podemos achar impossível chegar até o final. Mas não nos preocupemos, o Senhor nos ajudará ao longo da nossa caminhada. Mas pastor, como é que eu vou superar tudo isso? Ele diz ao povo de Israel, à igreja do Velho Testamento, consequentemente a nós. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lembrando Sadraque, Mesaque, Abednego, ou do leão, que a boca foi fechada pelo anjo para não devorar o nosso irmão Daniel. Infelizmente, podemos até tropeçar por não seguirmos as orientações do Senhor e ficarmos embaraçados com o pecado temporariamente e sofrermos a disciplina divina, mas Deus, sendo misericordioso, nos ajudará a levantar e a seguir viagem rumo ao céu, o novo céu e uma nova terra. O justo cai 7 vezes, mas o Senhor vai levantar. Ele cai, mas o Senhor levanta, porque a misericórdia do Senhor nos assiste. O desvio definitivo não será possível ao crente que está em Cristo, porque o protetor da igreja impedirá sua apostasia na fé, por causa da oração de Cristo em seu favor. Deus, o próprio Jesus, antes de partir, intercedeu por nós. Eu peço que não os tire do mundo, mas o livre do mal. O defensor do povo de Deus lhe concede sua armadura e seu poder para escapar das armadilhas do diabo. Tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir ao dia mau. Através do auxílio do Espírito de Deus, a noiva de Cristo vence suas paixões proibidas e manifesta o caráter do Senhor, diz o apóstolo Paulo. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A lei, por exemplo de Deus, é usada para proteger
os crentes, o corpo de Cristo, de identificar e rejeitar as propostas indecentes do mundo. Você só vai entender o que é certo, o que é errado, examinando sempre as Escrituras. O guardião da igreja de Cristo usa instrumentos que, se usados pelo povo do Senhor, vão garantir a vitória contra todas as adversidades. Mas se houver negligência em usá-los, a comunidade dos santos experimentará derrota e só vai se recuperar quando levar a sério sua vida com Deus. Se você está caindo pelo caminho, é porque não está obedecendo ao Senhor. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A segurança da igreja de Jesus pode agir, a segurança da igreja de Jesus pode até ter uma intervenção sobrenatural para salvá-la, mas no geral ele opera por meios naturais. Nem sempre Deus vai abrir o mar, mas vai usar coisas comuns para nos salvar. Vai usar coisas que aparentemente nós não ligamos. Preste atenção às pequenas coisas, porque Deus opera através das pequenas coisas. O protetor da igreja de Cristo. Terceiro lugar, o protetor da igreja está escoltando continuamente a noiva do Cordeiro. Veja parte final do versículo 3 e o versículo 4. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus não tem nenhum tipo de necessidade, porque Ele é autossuficiente. Por isso Ele não tira o olho por um só instante da igreja do Senhor. Ele está 24 horas olhando para você. Sempre olhando para você. Ele não pisca. O Deus que fez o mundo, diz o apóstolo Paulo, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. O nosso segurança não se cansa de nos proteger, mesmo que muitas vezes possamos decepcioná-los, entristecê-lo com o nosso comportamento. Mas Ele sempre continua conosco. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os adversários se levantaram contra nós, já nos teriam engolido vivos. Quando as tempestades chegam em nossa vida, Deus não está inerte, mas determina a sua duração e intensidade, para que não sejamos destruídos por elas. Então, meus irmãos, mas pastor, chegou esse temporal na minha vida, a minha saúde, as minhas finanças, os meus relacionamentos. Deus está por detrás, conduzindo tudo. Não está pior, porque Deus está no controle. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Nas provações da vida, não pensemos que o Senhor saiu do seu posto de protetor, mas o que estamos passando já nos foi revelado pela palavra de Deus. E esteja certo de que nada nos separará do amor de Deus. Ele já tinha dito para nós: no mundo tereis, tenha ânimo, eu venci o mundo. A proteção divina ao seu povo não isenta de sofrimento e morte física, mas garante de que nada derrubará e que vai receber a coroa da vida. Você pode chegar até ferido, mas vai chegar. Vai chegar machucado, mas vai chegar, porque nós estamos debaixo do guarda-chuva do Senhor. Sim, Ele permite essas dores, essas situações, mas Ele não vai deixar você escapar da sua mão. Você está protegido. Deus está sempre conosco, nos protegendo e nos conservando no caminho dEle. Não é blindagem de momentos maus a proteção do Senhor, mas que o mal não poderá nos tirar do caminho definitivamente. Diz que
Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que aqueles irmãos perseguidos perdem tudo, mas não perdem a fé, porque estão alicerçados no Senhor. Devemos crer na presença do invisível conosco em toda a nossa caminhada, ainda que os sentimentos e sentidos não confirmem. Então, o crente que é reformado não fica confiando no seu sentimento. Estou sentindo Deus. Você não vai sentir Deus. Deus é invisível. Seus sentidos não vão captar Deus. Mas ele diz assim: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Ele está presente. Os que vivem em desobediência ao Senhor não devem se iludir com a presença protetora dele. Ainda que sintam algum arrepio, ele não está com você. Se você é desobediente ao Senhor, você pode se iludir pensando que ele já foi há muito tempo. Ele se aparta do homem pecador. O protetor da igreja de Cristo. 4. O protetor da igreja nos guarda de sucumbir aos perigos desta vida, aos problemas desta vida. Leamos o 5:6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Se vocês lembrarem, no deserto havia uma nuvem sobre o povo de dia, uma tocha à noite. Então, à noite havia muito frio, Deus mandava a tocha para aquecer. E de dia havia muito calor, Deus fazia uma sombra para proteger. Esses dois luminares que são aqui apresentados, lembra dos dramas existenciais, do que nos acontece aqui e com os demais homens. A vida ficou muito difícil para a humanidade com a queda. Toda sorte de sensação de desconforto se tornou possível e fazendo a vida ser muito desagradável. Foi o castigo que Deus nos deu. A terra, produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. Todo mundo aqui, da igreja ou fora da igreja, experimenta muitas dores. Os crentes, por fazer parte da humanidade, enfrentam as mesmas contrariedades, mas diferente dos demais, eles têm Deus como seu auxílio nas horas da dificuldade. Sim, o crente é assaltado, crente fica desempregado, crente adoece, como qualquer pessoa. Mas qual é a diferença deles para nós? É que Deus está do seu lado. Deus vai consolar, confortar você no momento da sua dor. Deus está ali junto com você. Há momentos na vida que as tormentas parecem ter combinado em nos visitar e se hospedar conosco, tornando a vida muito desagradável. É aquele dia mau, tudo dá errado, tudo está atrapalhando a minha vida. Combinaram todo o mal para nos ajuntar. A Bíblia fala do dia mau, mas lembre, o dia da prosperidade foi feito por Deus. E o dia da adversidade também foi feita pelo Senhor. Deus nos faz lembrar, em meio às crises existenciais, que Ele criou os luminares e eles obedecem o seu mandar, por isso devemos ter paciência na tribulação. Ele controla os eventos. Deus nos mostra que foi Ele que determinou as estações e nos revela que uma estação dá lugar a outra em determinado tempo e que na vida dos homens também é assim. Há momento de alegria, há momento de tristeza, há momento de felicidade, há momentos de dificuldade. E nós precisamos aprender a viver cada momento da nossa vida. Deus usará os perigos existenciais para forjar um melhor caráter em nós. O Tiago diz: alegrai-vos quando for provado, porque a fé provada vai gerar um caráter aprovado. O protetor da igreja de Cristo, em quinto lugar.
o protetor da igreja de Deus, nos protege dos inimigos espirituais. Versículos 7 e 8, leamos. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O mal aqui já não é uns dramas existenciais, mas são dramas espirituais. Todo aquele que crê em Cristo, além de lutar contra as adversidades comuns dos homens, vai encontrar oposição da carne, do mundo e do diabo. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aquele que seduziu Eva, fez Davi contar o povo, feriu a Jó, perseguiu a Jesus, está de emboscada contra cada crente em Cristo, e não somos suficientemente fortes para fazer frente às forças espirituais do mal. Sede sóbrios, diz Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está na espreita. Na cruz do Calvário, Jesus tirou as armaduras de Satanás e seus demônios e colocou à nossa disposição a armadura de Deus para podermos resistir aos ataques do mal. Precisamos deixar Deus nos revestir para ter vitória contra o maligno. Sim, ele foi derrotado ali. O Senhor despojou as forças do mal, nos dá a sua armadura. Por isso, nós podemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Toma a armadura de Deus. Há também um inimigo que vive em nós, chamado velha natureza, que procura poluir nosso interior com impurezas e tentar usar os nossos membros do corpo ao pecado. Nossa resistência não é capaz de suportar tal investida. Nós precisamos do Espírito Santo. Andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Além da carne e do diabo, vivemos em um campo minado, cheio de propostas indecentes, de maneiras de viver, que não agradam a Deus, e sem o auxílio externo, seremos influenciados por este mundo. Tinha um companheiro de Paulo, chamado Demas. Diz que Demas amou o presente século e foi para Tessalônica. Vejam, então, o mal, a carne, o mundo e o diabo. Mas Deus está do nosso lado e não existe inimigo que ele não possa derrotar. Como diz Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Contra o inimigo que habita em nós, Deus nos batiza com seu Espírito Santo, faz com que o Espírito Santo venha morar em nós, para mortificar esse velho homem e nos fazer manifestar o caráter do Senhor. Por isso eu preciso me submeter ao Espírito Santo, para combater as propostas indecentes da vida. Deus nos deu a sua palavra, que nos ajuda a identificar essas propostas e também nos revelar o fim que terá todo aquele que a aceitar. Então, a palavra de Deus nos adverte desta maneira. Através da palavra do Senhor, somos instruídos na maneira certa de viver e da recompensa eterna que teremos por andarmos no seu caminho. Aquele dia nós vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Do começo ao fim, Deus estará conosco se nós estivermos com Ele, mas se o abandonarmos, Ele nos abandonará. Ele abandonou o seu povo aos babilônios, Ele abandonou o seu povo aos o Reino do Norte, lembra aí? Os assírios. Deus abandona os que andam no caminho errado, mas está com aquele que anda pelo seu caminho. Deus nos concede equipamentos para enfrentarmos os adversários. Cabe a cada um de nós se apossar desta graça.
Concluo, meus irmãos. A proteção divina não é sinônimo de isenção de luta e sofrimento, mas a garantia que vamos perseverar até o fim. Não há oração que o pastor ou qualquer outro possa fazer para tirar todo o mal da sua vida, que não vai acontecer. Mas o que vai acontecer é que com todo o mal você vai chegar lá, porque você está protegido pelo Senhor. O crente desobediente ao Senhor será entregue aos adversários até que se arrependa dos seus maus caminhos. Paulo disse àquele que estava tendo um relacionamento com a madrasta: seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que seu espírito possa ser salvo. Quem não está unido a Cristo não goza desta proteção. Sim, o crente pode dizer que está salvo por causa da obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Por isso tenha ânimo, não desanime não. Eleva os meus olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém.